Oi, gente, meu nome é Camis Comin e esse é mais um episódio dessa série que tem uma vinheta super feia, então vamos com ela primeiro. Avaliando o último livro que eu li, já vou avisando que eu sou aquele tipo insuportável de pessoa que só lê livro que tem cara de indicação de faculdade. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Mulheres na História da Arte. É um livro que só tem pra Kindle, tá? Eu não sou fã de Kindle, mas já que só tinha pra ele, vai ele mesmo. E eu acho legal falar que, por causa do título, eu comprei ele imediatamente. Então eu tinha uma expectativa do que seria o livro, e na verdade o que ele entrega é diferente, porém completamente culpa minha, tá? Porque eu que deveria ter lido a introdução, visto qualquer avaliação que tinha, mas não, o título me interessou, só comprei e fui ver. E já que eu falei da minha expectativa, qual que era ela? Eu imaginei que teria a gente iria ver o livro numa linha do tempo. Normalmente, quando qualquer livro de história, a gente vê ele numa linha do tempo. E nos momentos onde tem movimentos artísticos ou artistas homens que são muito conhecidos, a gente entenderia onde teve uma mulher, uma artista que contribuiu para aquele movimento, que foi importante para aquela época, mas que teve a história apagada ou a contribuição diminuída conforme o tempo foi passando, que infelizmente a gente sabe que é bem comum, né? Então essa era a minha expectativa pro livro. Eu nem tinha me atentado à quantidade de páginas que o livro tinha. Então se eu provavelmente eu tivesse olhado que ele tem menos de 100 páginas, eu já saberia que provavelmente ele não iria ser tão profundo assim a ponto de falar de uma história inteira. Mas o que que na verdade esse livro entrega? Ele traz 15 mini biografias de mulheres que foram importantes para a história da arte. E isso tá explicado logo na introdução do livro, ou seja, foi realmente uma desatenção minha, tá? Então se por um acaso você clicou nesse vídeo também tendo essa mesma expectativa que eu, já fica avisado de que não é isso que o livro entrega, mas já vou me adiantar dizendo que vale a pena ler, tá? E conforme o vídeo foi passando, você vai entender o porquê. Eu não vou falar de todas as artistas e todos os pontos que são trazidos no livro, mas tem algumas histórias em específico que eu quero destacar. O livro começa falando da história da Frida Kahlo, e pra mim, que sou uma pessoa que tem interesse em história da arte, mas eu ainda me considero muito crua no assunto, eu achei legal começar vendo sobre a Frida Kahlo, porque eu já conhecia a história dela, eu já assisti o filme, então eu pude ver o quão resumido, mas ao mesmo tempo focado no ponto certo, digamos assim, é essa mini biografia. Então você consegue entender quem foi a artista, pelo que ela passou e as principais obras dela. Então você entende realmente a contribuição que ela teve para a história da arte, mesmo sendo extremamente resumido. E uma coisa que me pegou muito, não só na história da Frida Kahlo, mas algo que vai se repetindo ali conforme o livro vai acontecendo, é que a gente sabe que tem uma romantização horrorosa de sofrimento quando a gente tá falando de artistas, né? Então, nossa, a pessoa passou por algo horrível e isso inspirou essa arte incrível, milionária, foi valorizada só depois que a pessoa morreu, sabe? Então, assim, a gente já tem essa romantização de sofrimento pra qualquer artista. Porém, quando a gente tá falando de mulheres artistas, essa violência, ela vai pra pontos que dá desconforto de você tá lendo. Então, você tá lendo uma biografia resumida e mesmo assim, você vai vendo pontos de traição, a dor da pessoa sendo tratada como se ela tivesse louca, violência de todos os tipos, infelizmente. E claro, o ponto que eu comecei falando no vídeo, o apagamento da contribuição que aquela artista teve para a história como um todo. Inclusive, em uma das histórias, eu até deixei anotado aqui, é mencionado que uma artista nascida em 1593 encontrou dificuldades no mercado porque mulheres não eram aceitas naquela época. E eu lembro que eu li e eu pensei, naquela época, ainda hoje isso acontece, né? Triste você pensar que algo que estava acontecendo em 1593, a gente não teve uma evolução o suficiente para hoje em dia falar que, nossa, como assim isso acontecia? Porque ainda acontece. E antes que alguém fale que eu tô exagerando, as coisas evoluíram, porém não o suficiente pra gente ler uma situação como essa e a gente achar que não acontece mais, que é uma coisa totalmente do passado. É isso que eu tô querendo dizer. Então a gente vê muito essas repetições acontecendo nas histórias, até mesmo quando pouquíssimas vezes essa mulher nasceu em uma situação privilegiada, onde ela consegue estudar, ela consegue produzir, ela consegue focar na arte dela e ela começa a ser reconhecida. A gente tem mais de um caso onde aquela mulher já era renomada, tá com seus 80 anos e já ganhou todo tipo de prêmio possível. Alguém chega nela e fala: "Olha, faz esse projeto aqui pra mim, é muito importante ter alguém com o seu nível de carreira produzindo isso, executando esse projeto", e ela fala: "Claro, custa X". E eles falam: "Não, muito caro. Não vou pagar pra você, vou pagar exatamente o que você pediu pra esse homem aqui". Então, vocês entendem? É algo extremamente antigo, mas que ainda acontece hoje em dia. Então é muito triste você ler um livro onde você vai se encantando com o quanto essas mulheres
são incríveis e mesmo assim todas as histórias, mesmo quando ela era privilegiada, tem essas repetições. E uma das histórias que mais me chamou a atenção foi da Dora Maar. Eu já quero dizer que, sim, eu não conhecia ela. Então, se por um acaso eu tô pronunciando o nome dela errada, é assim que se escreve, vou colocar aqui na tela, tá? Entendam aí como é que é o nome dela. E por que me chamou a atenção? Porque ela teve um relacionamento com Pablo Picasso. E aí, talvez você já tenha entendido onde é que eu quero chegar. Como eu disse, eu sou alguém que me considera extremamente ainda crua quando fala de arte, mas eu me interesso muito pelo tema e eu nunca tinha ouvido falar do nome dela. Mas qual que é o ponto? Se você chega em alguém que não se interessa nem um pouco por arte e você pergunta se a pessoa conhece Pablo Picasso, talvez ela nem saiba que o primeiro nome é Pablo, mas ela vai saber que Picasso existiu, entendeu? Então, assim, qualquer pessoa sabe quem foi Picasso, mas quantas pessoas sabem quem é Dora Maar? E se por um acaso você tá ouvindo isso pensando, ué, só porque ela foi um relacionamento dele, eu tinha que conhecer ela tanto quanto ele, a questão é que ela é muito mencionada, porque depois que eu li o livro, começou a aparecer pra mim vídeos e outros conteúdos, né? A gente sabe como é que o algoritmo funciona. Depois que a compra aconteceu, eles falaram, ai, você se interessa disso? Tá um monte disso aqui. Eu comecei a receber conteúdos de pessoas mencionando ela e ela sempre é mencionada como um dos casos do Pablo Picasso, um dos muitos relacionamentos do Pablo Picasso. Mas pouquíssimos desses conteúdos mencionavam quem ela foi como artista. Ela é colocada sempre como um relacionamento. Ela não só tem uma trajetória própria com obras incríveis, como ela também influenciou o trabalho do Picasso. Ou seja, mesmo que a gente saiba que, infelizmente, artistas costumam ser reconhecidos após a morte dele, ele nem sabe que ele foi reconhecido, ele nem sabe o valor que as obras dele têm. Mesmo assim, esse reconhecimento aconteceu. E para uma mulher, nem depois da morte dela isso acontece. Ela continua sendo vista como um caso do Picasso e não como uma artista tão incrível que influenciou o trabalho dele, além de ter uma trajetória própria incrível. Eu gostei muito do livro, justamente por ele ser muito simples. Então ele tem poucas páginas, ele é escrito numa linguagem muito acessível, onde qualquer pessoa consegue consumir o conteúdo, e isso abre possibilidades para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, entendeu? Gente, já passou da hora de a gente parar de achar que o mundo foi construído e tudo que existe nele que é importante, que é valioso, foi feito por homens enquanto mulheres estavam fazendo comida e cuidando da casa. Não diminuindo a importância de limpar a casa e comer, porque também, se qualquer pessoa que estivesse fazendo qualquer coisa na história do mundo não tivesse a comida e não tivesse um espaço limpo, tudo é importante, mas a gente sabe que tem certos cargos, tem certas posições, tem certas tarefas que são constantemente diminuídas e atreladas a figuras femininas. Então isso em si já é um absurdo. Não é valorizado, não é colocado como importante, apesar de todo mundo saber que depende daquilo, mas também é você olhar para uma artista que tem, para várias artistas na verdade, né, que tem um histórico, que tem um peso, que são estudadas pra caramba, que dedicaram a vida pra criar algo incrível e elas são diminuídas a, ela é um caso, entendeu? Então talvez você não iria querer ler um livro gigantesco, extremamente aprofundado, de uma biografia de uma artista específica pra depois você ir pro próximo, mas é através de um livro desse que você conhece de forma muito rápida 15 artistas, você já entende o impacto que elas tiveram na história e aí você consegue ver quais histórias te interessaram a mais pra você se aprofundar. Às vezes não na biografia exatamente delas, mas nas obras delas, sabe? Você ir pesquisar pelas obras, você ficar de olho pra saber se em algum momento vai ter uma exposição de uma das artistas mencionadas, aí você consegue ver de perto as obras dessa artista, você entende? Então esse livro, eu acredito que ele é muito introdutório, muito iniciante, digamos assim, e ele abre portas para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Mas eu acho válido dizer que eu tenho duas críticas pra ele, tá? Apesar de tudo isso que eu falei de bom, e eu realmente acredito que ele deveria ser lido por todas as pessoas possíveis, eu tenho duas críticas. Primeiro, senti falta, muita falta, de imagens das obras mencionadas, porque em todas as histórias, ela trazia no mínimo umas 5 menções ali às principais obras daquela artista. Ou seja, é um livro de arte. Tenho certeza que não foi só eu que foi o primeiro contato com muitas daquelas histórias. Ou seja, eu não fazia a mínima ideia de como era o trabalho daquela artista. E aí ela mencionava o nome da obra, eu tinha que ler o nome, pegar o celular, pesquisar pela obra, vi como é que era, olhava no Kindle de novo o nome da próxima obra, aí pesquisava, aí o nome da próxima obra, aí pesquisava. Vocês entendem? Então, tipo assim, poderia estar ali. Não é um livro impresso, onde
onde você tem que se preocupar com a quantidade de páginas daquele livro, e aí se tem imagens ele teria que ser colorido, e aí isso aumenta o custo de produção. Eu entendo que pra parte impressa tem vários pontos mais complicados, mas sendo o Kindle, mesmo ele sendo ali, né, em preto e branco, pelo menos traria um contato mais próximo com a obra daquela artista, sabe? Sendo um arquivo digital, ele pode ter 1000 páginas e não teria problema de ter uma imagem pegando uma folha inteira pra pessoa enxergar melhor, mesmo estando em preto e branco. Vocês entendem? Então, tipo assim, eu senti muita falta disso, achei bem chato o processo de ficar lendo cada uma das 5 obras mencionadas pra cada uma das 15 artistas e ter que ficar pesquisando isso de uma forma separada. Acho que seria bem mais prático estar tudo ali. E a minha segunda crítica é que eu senti muita falta de ter indicações pra você se aprofundar naquele assunto. Porque, como eu disse várias vezes durante o vídeo, é uma mini biografia. Ela tá realmente muito resumida. Até mesmo pra uma artista que você não conhece, você consegue perceber que ali tá bem corrido, digamos assim, a forma de falar. Então, teve algumas histórias, algumas artistas em específico, que eu me interessei muito pela história dela, né? Pela contribuição que foi falada ali. E aí eu fui jogar na Amazon, no Google, no geral, assim, pra poder ver mais livros que contassem a história dela, seja uma biografia aprofundada e mais completa, ou seja um livro com as imagens das obras. A questão é que nada é oficial. São outras pessoas que decidiram falar, da mesma forma como esse livro faz, da história daquela artista. E aí você acaba não sabendo, a não ser ali das avaliações, mas também tinham livros que não tinham avaliação nenhuma, porque eles eram livros mais caros, né? Então eu não consigo saber, esse livro é mais caro e ele vale mais a pena do que esse que é mais barato, entendeu? Então, tipo assim, se é uma pessoa que tá escrevendo sobre esse assunto, eu entendo que ela é especialista, que com certeza ela conhece mais profundamente a história daquela artista. Então ela poderia indicar um livro, indicar um artigo, indicar uma série, um filme que falasse daquilo. Então eu senti falta da própria autora fazer essas indicações, sabe? Eu acho que poderia ajudar as pessoas, ter um guia pra ela se aprofundar naquilo, já que claramente a pessoa se interessa pelo tema, senão ela não teria comprado o livro. Pra concluir esse review, como eu já disse, ele é um livro introdutório, mas isso não significa que seja negativo essa palavra. Na verdade, eu acho que é super positivo, como eu já disse. Eu acredito que ele tem um papel importante de apresentar histórias e ajudar a trazer consciência para as pessoas dessas mulheres que tiveram a história apagada. Então, como nota final, eu diria que ele é um 9 de 10. Só não falo que ele é um 10 de 10, porque realmente essa parte das imagens, gente, foi um saco, sabe? O livro é tão importante, ele cumpre um papel tão importante, e aí você tá apresentando aquela artista e você não coloca uma imagem? Enfim, achei isso meio nada a ver. Se não fosse isso, seria com certeza um 10 de 10. Então, indico totalmente pra vocês lerem, tá? Vale a pena. Na época que eu comprei, ele tava, se não me engano, R$15. Então é isso. Eu quero trazer mais livros sobre arte pra cá, que eu tenho falado muito sobre branding, né? Sobre design, que eu tenho vários livros disso. Inclusive, o próximo review que eu vou gravar, ele é sobre um livro de branding. Mas, se vocês tiverem indicações, ou tipo, eu tô pensando em comprar o livro tal, de arte, de branding, de design, de coisas que vocês já viram que é a vibe dessa série aqui, comentem, e aí eu consigo comprar o livro, ler e fazer um review pra vocês, e aí vocês decidem se vocês querem comprar ou não, que vocês já viram que aqui eu falo de forma muito simples, mas completa sobre o que o livro entrega, né? Então é isso, até a próxima.